o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 18, e nós vamos ler do versículo de número 23 em diante. Mateus 18, e o versículo de número 23. Amém? A palavra do Senhor ela vai falar sobre o credor que era incompassivo. Amém? Mateus 18, 23, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. 26. Então, aquele servo, se prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, o sufocavam, e dizendo: me paga o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi prendê-lo, encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passou. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque tu me suplicou. Não devias tu, de igualmente modo, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo de número 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão e as suas ofensas. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai, eis aí a tua palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, fala a cada coração, Senhor, que está nos ouvindo nessa hora, cada coração que vai nos ouvir, ó Pai, em o nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, que a nossa mente seja dilatada nessa hora para que a gente possa ouvir, que o nosso coração possa estar aberto para entender aquilo que o teu Espírito quer falar conosco, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Amém, irmãos? Amados, tem uma peça e um livro que ele tem por título A Divina Comédia da Vida Humana. Eu não sei se você já viu. Mas o título dessa parábola que Jesus fala, ele é bem parecido com isso. Só que ele não poderia ser a divina comédia da vida humana, mas ele teria um título bem melhor se fosse a comédia da desgraça humana. Porque nós estamos vivendo em um mundo que ele caiu em verdadeira desgraça para com Deus. E nós sabemos que a palavra desgraça é algo que está afastado da graça. Amém? E nessa palavra, Jesus ele conta a história de um rei, de um senhor, de uma região, que um certo dia esse rei, ele resolveu fazer as contas de todos quanto estavam lhe devendo. O senhor daquele lugar, ele de repente chama os seus escribas, os seus contadores, e diz assim: olha, eu quero saber todas as dívidas que estão me devendo. Eu quero conhecer todos os meus devedores. E eu quero colocar todas as minhas contas em dias. Ou seja, eu quero que me paguem o que me devem. E aí, quem sabe, trouxe, ou melhor dizendo, trouxeram-lhe as contas, os pergaminhos. Naquela época não existia livro nem caderno, eram pergaminhos, e foram se lendo as dívidas, e um devia tanto, o outro devia tanto. Só que no meio daquilo tudo achou-se alguém que devia uma dívida, irmãos, incomparável. Achou-se alguém que devia uma dívida impagável. Alguém que devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Era uma dívida muito grande. Veja que a Bíblia diz que um dinheiro era o trabalho de um trabalhador durante o dia. O denário era trabalho de semanas, e o talento era trabalho de anos e anos. E alguém devia 10.000 talentos àquele rei. Aí o rei manda seus guardas chamar aquele homem e diz: paga o que me deve. Eu quero receber o que você me deve. E ele não tinha com que pagar. Ele não tinha como pagar aquela dívida imensa. Ele não tinha como quitar aquela dívida enorme. E a lei dos devedores dizia que se alguém não tinha como pagar a sua dívida, ele agora se tornaria escravo do seu devedor. É por isso, irmãos, que a própria palavra de Deus diz: a ninguém deveis nada. Porque naquela época, quando você devia e não pagava, se tornava escravo.
mandava-se cobrar a dívida, mandava-se prender toda a família, e agora toda a família teria que ser escrava. Aí diz a palavra que aquele rei, vendo como ele não tinha como pagar aquela dívida, no versículo de número 25 ele diz: e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos como escravo, como mercadoria, para assim receber a dívida. Aleluia. Glória a Deus. Só que eu não sei se você já prestou atenção, mas sempre que Jesus conta uma parábola de alguém, sempre nas parábolas o personagem principal dela, Jesus coloca como o caráter de Deus. É assim na parábola do pai do filho pródigo. É assim nessa parábola e em tantas outras. E aí diz a Bíblia, irmãos, que aquele homem, quando viu que ia ser escravo, ele, sua mulher, seus filhos, iria perder tudo, diz a Bíblia que ele se prostra perante o rei. E ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele reverencia e diz: Tu és grande, tu tem poder, tu és poderoso. Eu sei que eu te devo, mas me perdoa essa dívida, tem misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que aquele rei se moveu de íntima compaixão e perdoou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não me deve nada. Rasga a cédula de dívida dele. Risca aí do pergaminho. Coloca aí que ele não me deve nada. Aleluia. E mandou o homem embora. Mas aí, irmãos, diz a palavra que aquele homem sai no seu caminho e de repente ele agora encontra um outro homem que devia agora não ao rei, mas a ele. Não devia 10.000 talentos, mas devia 10 dinheiro. E agora aquele homem olha para aquele conservo e diz assim: paga o que você me deve, eu quero receber o que você me deve. E a Bíblia diz que aquele homem se prostra perante ele, chorando e dizendo: eu não tenho como te pagar, perdoa essa dívida, me dá um tempo. Me dá um tempo que eu vou trabalhar e eu vou te pagar, eu não tenho como te pagar agora, me dá um tempo. Mas a Bíblia diz que aquele homem pega aquele rapaz pelo pescoço e começa a apertar o pescoço dele, estrangulando o homem. Acompanhe comigo. Aleluia. Versículo... Aleluia. Deixa eu ver aqui, meu Deus, que eu esqueci meu óculos. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando dele o sufocava, apertava o pescoço dele, estrangulava ele, dizia: você vai me pagar, se você não me pagar eu te mato estrangulando, você vai me pagar, eu quero receber o que você me deve. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Me perdoe, eu não tenho como pagar a dívida. Dê mais um tempo, me dê mais um prazo, eu vou te pagar. E ele dizia: não, mas antes o sufocava.
Mas antes, o sufocava e dizia: você vai me pagar. Quando ele viu que aquele homem não tinha com o que pagar, chamou os guardas e disse: lança ele na prisão. Ou ele paga o que me deve, ou ele vai ser meu escravo para a vida inteira. E lançou o homem na prisão. E ali os outros servos, ouvindo tudo aquilo, foi contar ao rei o que aconteceu. O rei o mandou chamar e disse: servo mau, homem mau, homem de um coração mau, eu não te perdoei uma dívida impagável. Será que tu não poderias fazer o mesmo com teu irmão? Assim como esse homem, irmãos, essa parábola são muitos de nós. Assim como esse homem dessa parábola, muitas vezes nós assumimos o lugar desse homem. Porque Jesus, no final dessa parábola, ele está dizendo: olha, você quer saber como é que o Pai Celestial vai te tratar lá no céu? Você vai descobrir quando você começar a olhar a maneira que você trata o seu irmão aqui na terra. Você quer saber como você vai ser tratado lá na glória? É quando você descobrir a maneira que você tratou o seu semelhante aqui na terra, e principalmente aquele semelhante que não tinha nada para te oferecer. Aquele que não tinha nada para te dar. Porque muitas vezes, irmãos, nós assumimos o papel desse homem. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos: Pai, perdoa meus pecados. Pai, perdoa as minhas falhas. Pai, perdoa as minhas transgressões. Perdoa as minhas iniquidades. Aí Deus olha para mim e para você e diz: está perdoado. Eu te amo. Eu já te perdoei. Eu já te lavei com meu sangue. Você já está perdoado. A tua cédula de dívida foi rasgada. Glória a Jesus, aleluia. Mas quando o nosso irmão nos ofende em alguma coisa, a gente não perdoa. Quando o nosso irmão muitas vezes diz uma palavra que nós não gostamos, a gente guarda a mágoa dentro do coração. Quando muitas vezes o pastor chega no púlpito e de repente pega uma palavra que doeu em você, mas doeu não para te machucar, mas para te curar, te sarar, mudar o teu caráter. Aí sabe o que nós dizemos? Vou mudar de igreja. Vou embora. Não olhamos mais com olhar de amor. Irmão, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e passa despercebido. Um dia desse eu estava dando uma aula aqui, um dia de quarta-feira, e eu falava com os alunos: olhem, comecem a ler na Bíblia além daquilo que está escrito. E muitas vezes a gente lê a Bíblia como que está lendo um jornal. Não, meu irmão. Você tem que ver aquilo que está além do que está escrito. E nessa parábola, além daquilo que foi escrito, Jesus está dizendo: ame teu próximo, ame teu irmão, ame aquele que não tem nada para te oferecer. Aleluia. Amém. Aleluia. Ame mesmo quando ele te magoa. Aleluia. Aí se você disser assim: pastor, é difícil, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. Aleluia, Deus. Deus poderoso, aleluia. Servo mau, te perdoei tanto e tu não poderias perdoar tão pouco.
Jesus nos perdoou tanto na cruz. Jesus fez um sacrifício tão grande. E às vezes nós não perdoamos tanto assim. Mas antes estamos sufocando. E sufocando. Veja que aqueles servos sufocavam o outro e diziam: você vai me pagar. Quantas vezes, irmãos, nós somos ou nos tornamos sufocadores da fé de alguém? Queremos cobrar uma dívida que às vezes nem existe. É como o nosso irmão falou, foi jogar uma bola, o cara vem dizer: rapaz, como é que tu é crente e vem jogar bola de bermuda? Vai jogar de quê? De paletó e gravata? E aí sufocam a fé um do outro. E agora existe uma moda que diz assim: Deus não te quer assim. Ah, Deus não te quer desse jeito, Deus não te quer assim. Deus... Meu irmão, isso são os sufocadores da fé. Jesus já nos perdoou. Glória a Deus. Jesus já nos limpou, irmãos. Nós não podemos ser como aquele homem que sufocava. Eu me lembro de um dia, Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. teve uma jovem que aceitou a Cristo conosco. E ela era daquelas bem mundanas. Bem mundana. Todo mundo já sabe o que é que eu quero dizer. E aí estava vindo no culto, estava ouvindo a palavra, tudo bem. Aí de repente veio uma enviada, não sei de onde. Aí chegou e olhou para ela e disse: ó, Deus manda te dizer que não te quer assim, não te quer assado, não te quer não sei o quê, porque se tu continuar desse jeito aí tu vai para o inferno. Aí ela disse: eu não vou mais para a igreja não, porque eu não tenho roupa. A única roupa que eu tenho é desse jeito. Se Deus vai me mandar para o inferno, então eu não vou para a igreja mais não. E aí foi embora. Sufocadores de fé, sufocadores de alma, não conseguem enxergar o perdão de Deus, não conseguem enxergar a graça do Rei que olha para mim e para você, e quando diz assim: Senhor, me perdoa, Ele diz: está perdoado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos visto nesses últimos tempos que a igreja tem se tornado uma fábrica de fariseus, uma fábrica de sufocadores. É como aquele fariseu que subiu ao monte e orava a Deus e dizia: Senhor, eu sou santo, eu ando com roupas santas, olha, eu não faço como esse miserável desse publicano que está aí do meu lado, não. Isso é um cobrador de imposto, é um ladrão, é um miserável, é um pecador, mas eu não, eu sou santo. Olha como eu ando, eu conheço a lei, eu conheço a escritura, eu sou santo demais. Só faltava ele dizer glória a mim, aleluia a mim. Aí Jesus disse que o publicano nem olhava para o céu, olhando para o chão, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou homem de pecados. Eu nem olho para os céus, porque eu não mereço nem olhar para os céus aonde tu habita. Mas a única coisa que eu te peço é: tem misericórdia. Aleluia. Aí diz a palavra que aquele publicano saiu justificado, mas aquele fariseu saiu daquele lugar mais atolado ainda em seus pecados, mais atolado ainda Aleluia. naquele seu
orgulho. E muitas vezes nós somos como ele, irmãos. Muitas vezes passamos pela prostituta e dizemos: Senhor, eu não sou como ela. Muitas vezes passamos pelo ladrão e dizemos: Senhor, eu não sou como ele. Precisamos olhar com olhar de amor. Glória a Deus. Precisamos olhar com o olhar daquele rei que dizia assim: eu te perdoo. Porque senão, irmão, nós corremos um grande risco de naquele grande dia o Senhor chegar e dizer: servo mau, te perdoei tanto. Eu te perdoei uma dívida tão grande e tu não podias fazer o mesmo com teu irmão. Tu não poderias fazer o mesmo com teu semelhante. Aí diz a Bíblia que aquele Senhor agora diz: pega esse servo e lança ele na prisão e coloca atormentadores para atormentá-lo. Acompanhe comigo. Versículo de número 34. E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo quanto ele devia. Imagine, irmãos, o cara, além de estar preso, tem pessoas lá dentro para atormentar ele de dia e de noite. Isso aí, irmãos, é uma tipificação de inferno. O camarada, além de ser lançado nas prisões do inferno, ainda terá demônios para o atormentar de dia e de noite. Dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos, de eternidade a eternidade, lançado no fogo do inferno e os demônios atormentando. É por isso que eu disse que esse texto deveria se chamar A Comédia da Desgraça Humana. Porque vai ser isso que vai acontecer. Há muitos que não conseguiu enxergar o amor do Evangelho. Que não conseguiu se entranhar por esse amor. Que não conseguiu ver que o Senhor Jesus nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Jesus nos ama como nós somos. E é por causa, irmãos, desses sufocadores de fé que muita gente não vem para o Evangelho. Porque as pessoas foram ensinadas a criar barreiras para separar umas das outras. Paredes que separam uns dos outros e não ponte que liga. Glória a Deus. Ah, você para vir para Deus você tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E agora inventaram uma moda. Ah, você tem que se consertar, meu irmão. Homem nenhum se conserta. Quem sou eu para me consertar? A Bíblia diz que Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Quem conserta o vaso é o oleiro, meu irmão, minha irmã.
posso te consertar em coisa nenhuma. Quem te conserta é o oleiro. Ah, você tem que se consertar para vir para Deus. O camarada não vem nunca. Sabe o que é preciso para vir para Deus? É abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, entra em mim. Só isso. Senhor, entra em mim. Me perdoa. Me lava. E Ele vem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, versículo de número 35, ele diz: assim vos fará também o Pai Celestial. O Pai Celestial nos perdoa. O Pai Celestial nos acolhe. Glória a Deus. O Pai Celestial nos ama. Aleluia. E Ele usará de amor quando nós usamos de amor. Glória a Deus. Mas se usarmos de juízo, Ele também vai usar de juízo para conosco. Glória a Deus. Assim também vos fará o Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes aos seus irmãos e as suas ofensas. Aleluia. Se você não perdoar o seu irmão e a sua ofensa, cuidado, você também não vai ser perdoado. Porque Ele nos mede com a mesma medida que nós medimos. E Ele nos julga com a mesma medida que nós julgamos. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos dê graça e sabedoria para que a gente possa entender a sua palavra. Se coloque em pé e vamos orar ao Senhor. Pegue aí na mão do seu irmão. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou e eu sei que ainda vai continuar a falar o nosso coração. Senhor, toma cada irmão que está aqui agora. Pai, nos ajuda, nos ensina, porque nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que é difícil liberar perdão quando fomos ofendidos e principalmente quando a ofensa nos veio sem termos nenhuma culpa. Mas a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos exorta que mesmo em meio a essa situação nós temos que perdoar. Senhor, nós sabemos que perdoar não significa que temos que estar entranhados um com o outro, não. Mas é liberar o perdão dentro de nós, dentro do nosso coração, lá no fundo da nossa alma, Senhor. E é isso que nós te pedimos nessa hora. Nos ensina, nos ajuda, para que a gente venha perdoar as ofensas quando formos ofendidos. Glória a Deus. Perdoa-nos, Senhor, também as nossas ofensas para contigo, porque quantas vezes nós ofendemos a Ti em palavras, em pensamentos, em atitudes. Nos perdoa.
Pai, eu também te peço por aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora através da internet, Pai. Em o nome de Jesus, visita esse coração agora. Visita essa pessoa agora. Talvez, meu Deus, essa pessoa, Pai, esteja com o coração trancado, amargurado. Oh, meu Deus, como diz a tua palavra, que um coração cheio de amargura seca até os ossos. Mas, Pai, nessa hora nós te pedimos, ajuda a liberar o perdão, Senhor. Porque sabemos, meu Deus, que a falta de perdão nos adoece. Oh, Pai, nós não queremos ser como aquele servo mau. Nós não queremos ser como aquele homem de caráter mau. Mas nos ajuda para que a gente possa ter o caráter como o caráter de Cristo, Senhor. Aleluia. Nos fortalece, nos dá graça, nos dá força. Muda o nosso ser, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de enxergar, que a gente não vem enxergar com nossos olhos, mas com os teus olhos, ó Deus. Em nome de Jesus, muda-nos. Tu és o oleiro, nós somos os teus vasos. Ó Deus, é a nossa oração, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Terça-feira, nosso culto de estudo da palavra. Não falte. Venha em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todo o povo diz: amém. Graça e paz, cumprimente seu irmão. E o nosso culto está encerrado em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.